O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Estamos de volta com o Universo Literário aqui na Rádio FMG Educativa. Como eu prometi, a gente tem entrevista por agora. Bom, filho dos escravos alforriados Guilherme da Cruz e Carolina Eva da Conceição, o menino João da Cruz recebeu tutela e uma educação refinada do ex-senhor de seus pais, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, de quem adotou o nome da família Souza. Com seus poemas, Cruz de Souza viria a se tornar um dos precursores do movimento simbolista no Brasil. Mais de 120 anos depois da publicação de sua primeira obra, ainda se lê e se estuda Cruz de Souza, como foi o caso da dissertação A Nevrose do Poeta, da poesia como híbris na literatura de Cruz de Souza, apresentada este ano no programa de pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG. Para saber mais sobre esse trabalho, eu converso agora com a autora dele, a escritora e mestre em Estudos Literários, Alice Vieira. Alice, um bom dia, seja bem-vinda ao Universo Literário aqui pela Rádio UFMG Educativa. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Legal, Alice. Para começar, então, falando aí sobre a literatura de Cruz de Souza, eu queria que você começasse apresentando o autor, o que caracteriza a sua obra. Eu acho que, inicialmente, para caracterizar o Cruz de Souza de maneira muito resumida, eu acho que o mais interessante é destacar como que a poesia dele se instaura de maneira única na nossa lírica por conta do vigor verbal dessa poesia. Como que essa poesia se insere na nossa tradição literária e como que ela significa uma ruptura de tudo que tinha sido produzido até então, num contexto em que ainda se valorizava muito a literatura parnasiana, ainda se valorizava o naturalismo. A poesia de Cruz de Souza, ela aparece com um excessivo emprego, um excessivo jogo da palavra, por meio de efeitos sonoros, de emprego de palavras que por vezes parecem até preciosismos verbais e chamam muita atenção. Por isso que houve até uma dificuldade na época na recepção crítica dessa poesia, né? Ela foi muito estranhada a princípio. Essas características que você está falando aí pra gente, né? O vigor verbal, esse jogo de palavras, dá para dizer que seriam características gerais, assim, do simbolismo, né? O movimento artístico que ele é associado? Ou tem alguma outra coisa que não tem muito a ver? Como é que é esse talvez até pioneirismo dele, né? No simbolismo? São duas questões. Em parte, o Cruz de Souza, ele teve contato com a literatura simbolista, ele conhecia o Verlaine, ele conhecia os franceses, e, de fato, esse trabalho com a linguagem, essa linguagem trabalhada em termos de efeitos sonoros, de imagens e de preciosismos verbais, ela tem, de fato, a relação com a poesia simbolista e com o que existia na tradição até então tida como europeia, né? Tanto que o Cruz de Souza ele foi mal visto por alguns críticos da época, que entendiam aquilo como importação, né? Uma importação cultural. Mas, na verdade, não se tratava apenas da reprodução de uma tradição europeia, porque existem alguns tons que são característicos do Cruz de Souza. Por exemplo, quando eu falo de preciosismo verbal, existe uma escolha de palavras muito própria do Cruz de Souza, que não é do simbolismo, é do Cruz de Souza. Você bate um olho num poema, você consegue dizer, é do Cruz de Souza. E isso porque ele tem um trabalho consciente com a linguagem, e ele faz isso com tal primor e um trabalho com vigor verbal, que às vezes é muito fácil de identificar. Existe, é claro, a nota simbolista, mas existem as peculiaridades do vocabulário e do trabalho com a palavra do Cruz de Souza. Acho que é um misto das duas coisas. Tem o poeta e tem o movimento. Mas muitas das coisas são do poeta, do Cruz de Souza, dele mesmo, uma idiosincrasia da literatura dele. Tá certo. E qual que foi a importância dessa literatura dele, né, para a literatura nacional? Na verdade, o Cruz de Souza ele foi descoberto, né, para a literatura nacional. O mais importante é que ele aparece num contexto da literatura brasileira de supervalorização do parnasianismo
em que o parnasianismo, de certa maneira, já havia saturado um pouco a tradição literária brasileira, ainda havia o naturalismo, e quando Cruz de Souza aparece, ele traz uma inovação até então não vista para a nossa poesia, tanto que ele foi recuperado e estudado muito mais tarde a partir do nosso modernismo, inclusive influenciou literariamente parte de uma ala do nosso modernismo, que é um pouco menos conhecida, que é a ala espiritualista, a qual se ligava a Cecília Meirelles, algumas figuras não tão conhecidas em termos de expressão nacional do nosso modernismo, mas muitas figuras do modernismo literário brasileiro foram diretamente influenciadas pelo Cruz de Souza, inclusive relendo essa obra de maneira espiritual, né? Ela foi relida por Cecília Meirelles, que achava o Cruz de Souza o suprassumo, auge da nossa lírica. Ela foi lida por poetas católicos como Jacques de Figueiredo, mas isso é a influência da lírica do Cruz de Souza dentro do modernismo especificamente, porque em termos da nossa lírica, ela é fundamental para a construção da nossa tradição literária. Até hoje, muita gente é afetada pela poesia de Cruz de Souza, muitos poetas são diretamente afetados, e acho que o principal motivo é essa característica de vigor verbal, de magia verbal, característica da poesia de Cruz de Souza, que foi inédita na nossa tradição literária. É muito interessante, Alice. E falando então um pouquinho da sua dissertação, né? A nevrose do poeta. Nevrose seria um outro nome para neurose aí? O Cruz de Souza era neurótico? Essa é uma pergunta muito boa que você me fez, porque, na verdade, eu coloquei o título da dissertação, a palavra nevrose, justamente porque essa era uma palavra de emprego da época, né? Nevrose, e não neurose, porque se trata, na verdade, de uma palavra muito empregada pelos estudos da clínica médica psiquiátrica do final do século XIX. Muito antes da consolidação dos conceitos da psicanálise, etc., que tornaria uma neurose algo mais comum. É normal a gente pensar, somos todos neuróticos, mas muito antes disso, quando a clínica médica psiquiátrica ela se inseria num contexto de valorização excessiva da ciência, esse nascimento da clínica num contexto de excessiva valorização da ciência significou uma mania de patologização, de dar nomes médicos, dar nomes clínicos, dar nome de doença a praticamente tudo. No final do século XIX, a medicina psiquiátrica, né, que começaria aquela política pesadíssima que a gente conhece, dos manicômios, de internações, etc., ela dava nomes de doenças a praticamente tudo. E um nome genérico para isso é a palavra nevrose. Na minha dissertação, eu constatei que o Cruz de Souza emprega a palavra nevrose em muitos dos seus poemas, só que no sentido contrário ao que era empregado pela clínica médica. Porque, consultando um manual médico da época que era empregado na França, tradicional da psiquiatria, existe uma série de descrições sobre a nevrose. O indivíduo nevrótico, usa-se a palavra histeria mesmo, usa-se a palavra melancólico, mas no sentido de doença. Ele era um indivíduo que precisava ser isolado, separado da sociedade, porque ele representava um perigo para si mesmo e para os outros. Ele era um doente dos nervos. E o Cruz de Souza emprega essa palavra no sentido exatamente contrário. O ser nevrótico para ele é um poeta excepcional, diferente dos outros, excessivamente sensível e que por isso consegue compor uma poesia de excessivo vigor verbal. E eu quis trabalhar um pouco com como que o Cruz de Souza ele ressignifica esse conceito que é da ordem da clínica médica psiquiátrica e ele transforma um diagnóstico em uma característica poética. Que bacana. No sentido positivo, no caso, né? Ele se opõe, ele tem consciência de como que esse conceito representava, de certa maneira, o excesso do cientificismo do final do século XIX. Ele se reapropria desse conceito, caracterizando o poeta, e também toda essa imagem do poeta decadente, o poeta simbolista, como diferente dos outros, porque ele é um nevrótico, ele tem uma distinção dos nervos, uma hipersensibilidade, por isso ele consegue fazer a poesia que ele consegue. Muito interessante essa ressignificação, Alice.
Alice, você procurou aí comparar a criação poética a um estado místico de espírito, né? Uhum. Eu queria saber se essa relação aí entre poeta e místico tá clara na obra de Cruz de Souza. Você falou aí que algumas releituras dessa ala espiritualista, a obra dele é favorável para isso? Na verdade, quando eu falo do misticismo em Cruz de Souza, não é tanto uma explicação da obra dele a partir da mística, é mais uma tentativa de aproximação da representação da imagem do poeta, que ele faz, com a imagem do místico, porque isso sim é bem claro na obra dele, no sentido de dentro da poesia. Ele faz várias analogias entre a figura do poeta e a figura do místico, mas não necessariamente no sentido religioso, do ponto de vista cristão, ou entendendo Cruz de Souza era católico ou Cruz de Souza não era místico. Trata-se, na verdade, de uma analogia entre a figura do poeta e a figura do místico, a partir dos seguintes pontos de tangência, que o próprio Cruz de Souza ressalta na sua poesia. Por exemplo, o fato de que para o Cruz de Souza, a poesia ela era muito mais do que um trabalho, ela era muito mais do que um hobby, ela se tratava, na verdade, de um destino. Havia um comprometimento tamanho do poeta com aquela poesia, que é como se ele se dedicasse, a expressão é do Cruz de Souza, que é como se ele se dedicasse a um noviciado divino. Né? A gente sabe que o noviciado é a etapa preparatória de alguém que está se inserindo na vida mística, que é se tornar um religioso, etc. Então, as analogias que o Cruz de Souza constrói entre a vida do poeta e a vida do místico, elas são muito interessantes, são muito fecundas, para entender a relação dele com a poesia. Porque a maneira como ele compreende a poesia é de tal maneira ligada a uma ideia de sagrado, a um comprometimento existencial com a prática dessa poesia, que a analogia com o místico é muito pertinente. É como se o mesmo caminho que o místico traçasse de abnegação, de isolamento para encontrar a Deus, o poeta tivesse que traçar esse mesmo percurso para encontrar a poesia. Né? Uma dedicação completa e total. Entendo. E eu até coloquei na minha dissertação uma das analogias que para mim foi mais evidente, porque aparece inclusive na poesia. Nessas construções da imagem da figura do poeta, o Cruz de Souza com frequência ele evoca a imagem de Santa Teresa d'Ávila, que é uma mística que se insere na tradição mais de modernização da mística espanhola, né? E a Santa Teresa d'Ávila, ela é muito famosa porque houve uma certa polêmica na recepção da obra de Santa Teresa devido ao caráter fortemente erótico, né? Das descrições de experiência mística que ela fazia. Então a Santa Teresa na época foi um escândalo, porque o contato dela com o divino era de uma natureza tão erótica que não poderia ser aceita dentro daquela tradição reformadora da igreja nesse contexto. Hoje ela já foi aceita. Mas o que é interessante, o que é especialmente interessante, é que esse erotismo de Santa Teresa d'Ávila, ele é muito pertinente para fazer essa comparação com a figura do poeta em Cruz de Souza, porque, de certa maneira, esse erotismo na mística de Santa Teresa d'Ávila é bastante comparável ao erotismo que existe na obra de Cruz de Souza, mas não enquanto tema, mas sim enquanto trabalho com a forma, trabalho com a linguagem, trabalho com o vigor verbal da palavra, de maneira tão intensa que chega a ser sensorial, erótica mesmo. Por isso que eu até travei uma analogia entre a Santa Teresa e a figura do poeta como figuras igualmente nevróticas, porque são figuras que passam da medida, do limite aceitável na sociedade na época, né? Para o poeta, num contexto de patologias, o apego excessivo à linguagem, ao trabalho formal, era de certa maneira entendido como uma doença, e Santa Teresa também se inseria nesse contexto de, eu usei o título da dissertação, de híbris, né, de excesso, de desmedida, porque ela se refere à experiência mística de uma maneira que não era tradicionalmente aceita pela igreja na época. Entendo. E falando um pouquinho, então, do Cruz de Souza, quando ele lançou, né, o seu primeiro livro, Broquéis, era 1893, né? O Brasil, ele mal tinha abolido a escravatura. Eu queria saber se o poeta, ele sofreu preconceito racial por ser negro naquele contexto? Sofreu muito. Isso está na biografia do poeta do Raimundo Magalhães Júnior, isso fica bem evidente. O Cruz de Souza sofreu muito pela sua condição racial.
Foi difícil para ele de muitas maneiras, foi difícil se inserir na esfera pública, ele foi sistematicamente excluído. Em parte, você pode pensar que existia toda a inovação formal da obra, mas eu não acho que se trata só da inovação formal da obra, eu acho que houve uma exclusão sistemática do Cruz de Souza por causa da condição racial. Então, foi muito difícil para ele se inserir nos jornais, se inserir na esfera pública. Foi muito difícil para ele também se inserir nos círculos sociais dos intelectuais cariocas da época, porque ele se mudou para o Rio de Janeiro e tem várias anedotas e histórias de como que era difícil para ele interagir socialmente nos cafés e como que ele conscientemente tentava até manter uma postura de distância, porque a figura de um negro poeta, intelectual e que, acima de tudo, escrevia uma poesia simbolista, consciente da linguagem, trabalhava de tal maneira, incomodava muito. Inclusive tem até um relato muito ruim, realmente muito tocante, um relato que existe na biografia do Cruz de Souza, de um anônimo que mandou um soneto imitando os cacoetes estilísticos e verbais do Cruz de Souza para fazer uma piada a respeito da condição racial. Isso saiu no jornal da época. Nossa. Né? Então foi difícil para ele de muitas maneiras. Ele foi um poeta que morreu com fome, morreu sem dinheiro e voltou num vagão de animais, né, recebido por poucos amigos, teve dificuldade de se inserir na esfera pública, teve dificuldade de arranjar um trabalho e sofria mesmo sistematicamente com a discriminação no cenário intelectual carioca. Alice, eu queria te agradecer, muito obrigada por contar um pouquinho pra gente, né, sobre a obra, as características desse autor tão importante para a nossa literatura. E pra gente fechar então essa entrevista, eu acho que seria bacana se você pudesse ler pra gente algum trechinho para ilustrar também essa conversa, né, um trecho da obra do Cruz de Souza. Eu que agradeço o convite. Eu escolhi para a nossa conversa um poema chamado O Assinalado, que toca justamente um pouquinho do tema da nossa conversa, né? Como que o Cruz de Souza ele se reapropria da ideia de nevrose, que é a ideia de loucura patológica da época, para transformar isso numa característica do poeta. Ah, sim. Por isso que eu escolhi esse soneto, que é dos últimos sonetos, não é nem de Broquéis, nem de Missal, é um poema mais do final da obra. Tá certo, microfones são seus então, Alice. Tá joia. O Assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és, ó poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Ah, muito obrigada, Alice, por trazer um pouquinho do Cruz de Souza aqui pra gente, pro universo literário. Eu que agradeço o convite. Bom dia para vocês. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.